Olá, meus amores, tudo bom com vocês? E aí, como tem sido a semana de vocês? O que vocês têm feito de legal, de diferente? A minha tá indo. Aos poucos a tia tá conseguindo levar a semana. Então, hoje é quinta-feira e nós temos aula de História e Geografia. Então, peguem aí o livro de vocês de História que nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos semana passada. Abram ele na página 67. Aqui, ó. Semana passada, nós começamos a nossa aula falando sobre os indígenas e portugueses, a escravidão do povo da terra. Por quê? Nessa unidade aqui do nosso livro, a gente está falando como que foi quando os portugueses chegaram no nosso país, encontraram os índios aqui, como que foi lidar com esse povo que veio para cá, né? E como que os índios faziam, como que os portugueses faziam com os índios e por que começou então os portugueses começaram a escravizar os índios. Então, é sobre isso que a gente está falando no decorrer dessa unidade. Então, o nosso primeiro tópico é os indígenas e os jesuítas. A tia não vai ler aqui, mas depois vocês podem ler com mais calma, tá bom? Para não ficar muito grande a nossa aula. Então, os jesuítas eram como se fossem os padres, vamos dizer assim, tá? Para vocês entenderem. Eram os religiosos da Igreja Católica. Quando os portugueses chegaram aqui, os índios tinham suas próprias crenças. Então, eles acreditavam no sol, na natureza, tinham os deuses deles. Mas os portugueses acreditavam que os índios precisavam ser catequizados, porque eles eram selvagens, né? Vamos dizer assim. Como que isso ia acontecer? Para isso acontecer, tinham que vir os jesuítas, que eram como se fossem os professores de religião deles, que iriam ensinar os índios, iriam catequizar. E aí ele fala logo aqui na primeira frase que os jesuítas chegaram com os primeiros colonos portugueses. A missão desses religiosos, era transformar os indígenas em cristãos. Ou seja eles queriam que os índios acreditassem em um único Deus, né? Que é o nosso Deus, que é o Deus que a gente acredita. Isso aconteceu por todo o território do Brasil, tanto que aconteceu até na nossa cidade. Lembra que a gente já comentou sobre isso? Então, aí para fazer essa catequização dos índios, foi necessário fazer aldeamentos, ou seja, fizeram vários aldeamentos, porque os aldeamentos eram grupos, né, de aldeias, o próprio nome já diz, de índios, onde esses jesuítas eram direcionados a esses aldeamentos que conseguiam, de forma mais organizada, catequizar esses índios. Aí no último parágrafo ele fala assim, ó, a religião católica era ensinada e a língua portuguesa também, porque os índios falavam sua própria língua, não é mesmo? E também tinha, esses lugares acabaram se tornando seguros e para onde os indígenas se dirigiam quando suas aldeias eram atacadas e destruídas. Então ele fala lá em cima que, ó, vamos voltar para vocês entenderem. Para viver próximo aos nativos foram criados os aldeamentos, isto é, grupos de aldeias foram reunidos em um mesmo lugar. Nesses lugares, os indígenas foram pouco a pouco mudando seus hábitos de vida, seus costumes, suas tradições. Aí onde fala da religião católica. Então, nesses lugares, eram lugares onde eles começaram a ter uma transformação de vida. E isso aí a gente vai continuar vendo no nosso próximo tópico. Os indígenas acabaram, assim, alguns tendo uma proximidade com os jesuítas. Porém, no nosso próximo tópico, a gente vai ver que as coisas começaram a mudar. Por quê? Os indígenas e as novas ameaças. Ó, ele fala assim, ó, os jesuítas foram expulsos por volta de 1750, por ordem do governador português, o Marquês de Pombal, que era inimigo desses religiosos. O Marquês de Pombal não gostava dos jesuítas, por isso mandou eles, ó, sair fora do nosso território, do território brasileiro. Os indígenas ficaram sem apoio para defendê-los, junto ao governo português. Suas terras foram ocupadas e os indígenas foram considerados cidadãos portugueses, isto é, deveriam obedecer às ordens vindas de Portugal.
Vê se tem cabimento, gente. Vocês são donos. Imagina aí, vocês estão dentro da casa de vocês. Chega alguém mandando na casa de vocês, mudando todo o costume que vocês têm aí de viver, de comer, de falar, do jeito que vocês fazem aí. E agora a pessoa que estava dentro da casa de vocês, vamos supor que é a mãe de vocês, foi obrigada a sair, vocês ficam sem ninguém para se defender. Foi exatamente o que aconteceu com os índios. Agora eles eram considerados cidadãos portugueses e tinham que obedecer à ordem do governo português. Tenso, né, crianças? Aí o que começou acontecendo? Os índios tiveram que parar de falar a sua língua. Então ele fala assim, ó, os índios ficaram sem apoio para defendê-los. A partir daí, as palavras indígenas foram proibidas e todos deveriam falar a língua geral, uma mistura de tupi e português. Os grupos indígenas comprometeram-se a pagar a 10ª parte do que produziam ao governo português. Então agora, além deles estarem na própria terra, eles tinham que trabalhar e o que eles ganhavam ainda tinha que dar para o governo português. Os grupos indígenas comprometeram-se a pagar a 10ª parte do que produziam ao governo português. Também deviam plantar lavouras para fornecer os produtos para as vilas importantes da região. Foi uma forma de integrar os indígenas, tornando-os trabalhadores do governo. Em 1850, o governo criou a Lei de Terras, que decidia sobre as terras do Brasil. Segundo essa lei, só era dono de uma propriedade quem tivesse registro de posse. Quem quisesse ter uma terra deveria comprá-la. E aí eu pergunto para vocês, quem não tinha dinheiro ficava sem a terra. Mas a terra era dos índios, olha só que injustiça. Então, para vocês verem como é que foi injusto esse processo de descobrimento e posse do Brasil. E aí a tia já mudou, tá? Página 68. Aí o que o governo português fez com as aldeias? Cada aldeia deveria ter um determinado número de pessoas. Se esse número ultrapassasse, essas terras poderiam ser tomadas dos índios. Muito injusto, né? E a partir desse momento, os indígenas foram forçados a vender muitas de suas terras. Alguns grupos procuraram regiões mais afastadas, que ainda não haviam sido ocupadas pelos brasileiros. Assim, as aldeias novas passaram a ser construídas em áreas do estado do Pará e do atual Tocantins, onde ainda estão instalados. Então, até hoje ainda possui aldeias lá nessas regiões. Essa situação criou insegurança e conflitos entre os indígenas e os governantes. Muitos indígenas romperam com o governo. Que situação, né? Mas assim, se a gente for parar para pensar, eles também não estão errados, né? Porque tomaram a terra deles, então o que eles iam fazer, não é mesmo? Então, aí agora a gente vai dar um salto, porque nós vamos para os indígenas e os atuais conflitos, porque a gente acha que os conflitos acabaram lá atrás. E não, até hoje os índios ainda lutam por direitos no nosso país. Aí foi passando muitos anos e ficou nessa situação, muitas coisas evoluíram, outras nem tanto. E lá em 1964, o livro traz pra gente, falando que a política do governo brasileiro começou novamente a ameaçar os grupos de indígenas e suas aldeias. A intenção de ocupar as áreas mais afastadas do Brasil para integrar mais o território favoreceu a invasão das terras indígenas. A abertura de estradas e a presença de garimpeiros em áreas dos atuais estados do Amazônia e do Pará levaram à morte de muitos indígenas e à invasão de aldeias. Nambiquara e Yanomami, nomes indígenas diferentes, né? Entre outros. Então, como o Brasil foi assim crescendo economicamente falando, o governo ele precisou ir alcançando mais territórios. E essas aldeias que estavam já em lugares afastados começaram a ser ameaçadas porque os garimpeiros, as pessoas que procuram ouro, estavam chegando mais e mais próximos delas. Então o governo estava ameaçando os índios mais uma vez. A partir de 64, os indígenas foram submetidos à proteção dos governantes por serem considerados pouco preparados para tomar decisões importantes. Essa proteção ou tutela ficou definida pelo Estatuto do Índio no ano de 1973. Então agora os índios, a partir de 1973, os índios já têm um estatuto. É uma lei, né? O estatuto é uma lei que defende eles.
Então, ó, essa proteção ou tutela ficou definida pelo Estatuto do Índio e lhes davam o direito de usar a terra para sempre e de forma coletiva. O governo protegeria os indígenas de qualquer tentativa de outro grupo, indivíduo, empresa, de invadir as terras e de ocupá-las ou de utilizá-las para extrair alguma riqueza. As medidas de proteção do governo em relação às terras indígenas não segurou a cobiça dos outros povos para invadir e explorar as riquezas que existem nelas. Em 1996, o governo decreta que as terras indígenas seriam demarcadas, isto é, seriam definidos os seus limites para uso somente dos grupos que nelas habitavam. Teve início, então, a demarcação de terras que até hoje não se completou. Então, vocês podem ver que começou lá a proteção dos índios em 1973, mas em 1996 ainda não estava totalmente definido. O governo hoje já entendeu que os índios fazem parte dessa terra, que eles têm direito sobre elas, mas ainda assim os índios não estão totalmente seguros, porque vocês podem ver que demarcar o território é dizer, ó, daqui até aqui são dos índios, daqui para lá é do estado tal, daqui para lá é do governo, entendeu? Então, até hoje isso não acabou. Então, aqueles que ainda não têm as suas terras demarcadas vivem em constante ameaça. Aí agora, pessoal, na página 69, o livro traz a história dos índios Cinta Larga. É só para vocês lerem e conhecerem um pouco de quem são os Cinta Largas, tá bom? Depois vocês vão virar na página 70. Você conhece a importância do povo indígena? E aí é que vai falar sobre tudo isso que a gente já falou nas nossas aulas e um pouco mais sobre os índios e a importância deles no território brasileiro. Tá bom? Então eu quero que vocês leem com muita atenção. Amores, agora que a gente já encerrou essa unidade, né, vocês vão dar um salto no livro de vocês para a página 162 e 163. Indígenas e portugueses, os donos da terra e os conquistadores. Então, vocês vão fazer essa atividade da página 162 e a atividade da página 163 também. A nossa aula, como sempre, a aula de história tinha fala muito, ficou um pouquinho grande, mas eu espero que tenha dado para vocês entenderem um pouquinho dessa trajetória dos índios no nosso país, tá bom? Um grande beijo e eu volto daqui a pouco com a nossa aula de geografia. Tchau!